Olá, mais um dia aqui da Metalomecânica. Hoje de manhã estava nevando e você poder trabalhar, ver a neve cair é mesmo um privilégio, né? O título do vídeo de hoje é Por que escrever um diário, né? Faz algum tempo que eu tenho o hábito de escrever no caderno, às vezes mais assíduo, às vezes menos assíduo, né? Mas particularmente no final do ano passado, é, eu cheguei à compreensão, né, da importância de você escrever um diário, né? Por que escrever um diário, né? Imagina que você chegou no final do dia da sua casa, você chegou no final do dia, você chegou na sua casa no final do dia e você teve um problema com um colega de trabalho, né? E você ficou extremamente chateado com aquilo e a sua cabeça começou uma conversa mental interior sobre perguntas e respostas. Você começa a fazer essa conversação interna. Ah, foi por causa disso. Ah, mas eu ia falar isso, isso, isso. Amanhã eu vou falar isso, isso, isso. Fica esse turbilhão na sua cabeça, né? E quando você para sentar, você começa a escrever um tal dia, né? Olha, hoje no dia do trabalho aconteceu isso, isso, isso. Eu fiquei extremamente chateado por causa dessa atitude, porque ele fez isso e isso, 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 ok? Tudo bem. O que acontece quando você começa a colocar no papel, começa a surgir outras perguntas, né? Por exemplo, você está escrevendo isso, aí de repente surge a primeira questão, né? Você se pergunta a si mesmo, dado o momento da escrita, se você tiver um olhar atencioso para a consciência, é, é, você vai se perguntar, por que que eu fiquei chateado com essa atitude? Ok? E nisso vai começar a descer um pouco mais profundo, né? Aí assim, por que que eu fiquei chateado? Aí você vai começar a pensar, será que não existe alguma questão de mim, alguma questão em mim mal resolvida? Ok? E talvez, na medida dessa escrita que você vai escrevendo e raciocinando sobre o que aconteceu, você pode chegar à conclusão que, na verdade, você é uma pessoa impaciente. Você percebe que você é uma pessoa impaciente. Aí vamos descer mais profundo, ok? Por que que eu sou impaciente, né? Da onde veio essa impaciência, ok? E pode ser que a sua memória é, te traga ou não, né? Alguma recordação mais passada, às vezes talvez até mesmo da sua infância, ou alguma coisa que aconteceu ali em período da sua vida que te tornou essa pessoa impaciente, né? Estou dando aqui um exemplo só, um exemplo básico, né? Então, quando você começa a escrever, você tira as ideias abstratas que estão na sua mente e passa a ter umas ideias mais concretas e você começa a descer a descer da superfície e começa a ir mais profundo, né? E como você vai chegando mais profundo, imagine então que você descobriu que no meio dessa confusão que você teve ali com seu colega de trabalho, você descobre que na verdade o problema está em você. Isso vai te abrir portas para uma mudança de vida interior, ok? Agora vamos colocar no lado oposto da situação. Imagina que você escrevendo, você descobre que realmente você agiu de forma correta e a pessoa te tratou mal, né? Aí você pode fazer essa pergunta: por que que ela me tratou mal? Ok? Aí você vai passar a olhar para essa pessoa com os olhos mais profundos, ok? Você vai se lembrar de outros comportamentos dela, da característica da personalidade dela. Aí você pode chegar a uma breve conclusão que essa tal pessoa ela tem um problema ah, em sentir-se amada, né? No fundo, as atitudes dela são porque ela não se sente amada. Aí você escreve no papel, por que que ela não se sente amada?
Por que que ela não se sente amada? Aí você vai descendo também nas camadas da profundeza e vai tecendo ali possíveis coisas, talvez um problema familiar que ela tenha, talvez ela não tenha tido uma família estruturada, a presença de um pai ou a presença de uma mãe, e você vai chegando a essa conclusão, né? Então, mais uma vez, toda aquela ideia complexa que estava na sua cabeça e todo aquele turbilhão de emoções, ele vai descendo, assim, sintetizando, né? Ali no momento que você está escrevendo. E isso pode te ajudar de outra forma, né? Se você chegar à conclusão que na verdade essa pessoa agiu por causa disso, automaticamente a sua raiva ela tem uma oportunidade de diminuir, porque você pode passar a olhar dessa pessoa, em vez de olhar com raiva, né? Você pode agora, como você chegou a essa forma de pensar, você pode olhar com olhos de compaixão, né? Ah, então daí a importância de escrever. E esse esclarecimento que eu tive, né, no final do ano passado, foi através do vídeo que eu vi do professor Rodrigo Gurgel, né? Ele, ele praticamente, é, por outras palavras, falou, é, eu falei boa parte do que eu falei, ele explica de uma forma muito melhor, né? Então, aconselho você ir lá, procurar no YouTube, se você escrever Rodrigo Gurgel Diário, deve aparecer. Eu acho que tem mais que um vídeo dele falando sobre diário e, e ele vai saber te explicar muito melhor, de uma forma muito mais clara, aquilo que eu estou transmitindo para vocês do que eu ouvi dele. E outra coisa que eu faço também são esses vídeos, né, de diálogo, né, muitos que eu tenho aqui, que provavelmente não irei publicar, mas são em dias que eu estou cansado, bastante cansado do trabalho. Eu pego, coloco o meu telefone para gravar e faço essa conversa, né, comigo mesmo sobre algum assunto que está na minha mente e que não estou conseguindo digerir, né, de alguma forma. Também é uma opção, né? E me escrevendo, eu cheguei a algumas conclusões, né, sobre coisas do meu passado, né, que eu falei, caramba, aquilo que eu sentia não era tão verdadeiro. Quando eu fui sintetizar, quando eu fui tirar da abstração e tornar para o concreto, né, escrever no papel e tornar concreto, eu percebi que aquilo que eu sentia não era tão forte assim, né? Que na verdade é uma outra coisa, né? E, uma coisa importante, né? Uma coisa que o professor Rodrigo Gurgel fala, né, no vídeo dele, é sobre você ser honesto, né? Ser honesto com você mesmo e ter a capacidade de colocar os seus piores defeitos ali no papel, né? As suas coisas mais obscuras e profundas, você colocar para fora. Tem algumas coisas que eu sei que estão dentro de mim, que são tão profundas que eu ainda não tive a coragem de, de colocar para o papel, né? Devido a, de alguma forma, a complexidade e o peso emocional que isso carrega, não consegui colocar no papel. Mas outros assuntos, né, mágoas que eu tinha com pessoas, até com familiares também, sobre alguns comportamentos que provavelmente eu não achava correto, escrevi no diário, né? Escrevi no diário. E isso tem me trago uma clareza, né, mental, a qual eu sou tão necessitado, né, dessa clareza mental, talvez por ser introspectivo demais, né, e ter uma conversa interior
que às vezes é intensa, isso tem me ajudado, né? Se não fosse isso, provavelmente eu estaria numa situação não muito legal. Então é isso, é uma explicação e um incentivo a, a você escrever, né? E não estamos falando aqui de escrever bonito, né? Como grande retórica, né? Por exemplo, o dia estava azul e o azul era da cor do mar. Dentro de mim eu olhei e vi um azul também, e vi um azul também. Esse azul era a tristeza. E a tristeza que eu sentia dentro do meu peito era tão forte como as ondas do mar. Não, não é isso, não é isso, né? É tentar, com o mínimo de palavras, ser o mais exato possível, né? É o mais exato possível, né? Não há necessidade de ser poético, né? E de se sentir um escritor, um Dostoiévski, sei lá quem, tá ligado? Não, 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 não. É você, é a sua escrita. Ainda que fraca, se ela for honesta, é muito bom. A autenticidade, né? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Mais um dia aqui da Metalomecânica, construindo pontes e caminhos e soldando os fragmentos de mim mesmo que se perderam pelo caminho. É isso.